A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos pecadores cecebestas perecerá. Olá, pecadores cecebestas, pecadores da congregação cristã no Brasil e pecadores em geral. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores cecebestas. E só aqui no canal do Cavaleiro CCB você tem os santos palavrões, aqueles que Deus tem preparado para sapecar os pecadores cecebestas. E aqui no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, mais um santo vídeo para você. Ó, a cura do cego de nascença. Aquele cego de nascença que o Senhor Jesus curou, ele foi expulso da sinagoga. Ele foi expulso do templo, não da sinagoga, do templo. E o que significava ser expulso do templo naquele tempo? Lembra um pouco tempo atrás, aí, na década de 80, 70 para trás, quando você era expulso da igreja, era excomungado da igreja católica, no bairro ali, no vilarejo onde você morasse, você estava ferrado, rapaz. Era capaz de você nem vender nem comprar. Na mercearia, no mercadinho, ninguém, se você tivesse filho, as outras famílias não queriam, vai casar com a filha de excomungado? Vai casar com filho de excomungado da igreja? Lá na Idade Média, ou lá no século XV, XVI, XVII, no tempo lá na Europa do 1500, 1600, 700, 1800 ali, se você fosse expulso da igreja, excomungado, você já era. Houve reis que foram excomungados da igreja, mas o cara era rei. Era rei. Agora, quem não era rei, quem era plebe, camponês, ou até nobre, assim, se a igreja católica expulsasse, excomungasse, você já era. Aqui, nesse tempo aqui dos judeus lá em Jerusalém, quem era expulso do templo, acabou para ele. Você não podia ir no templo fazer sacrifício, podia fazer nada. E muitas famílias, se soubesse que você tinha sido expulso, também, todo mundo, você era isolado, era que nem um leproso. Sabe? O cego de nascença, eu vou ler aqui, o cego de nascença, ele foi expulso. Os pais deles se acovardaram. Com medo de ser expulso, negou. Aqui, ó. Tá aqui em 9 de São João, mas eu vou ler aqui na parte que eu quero falar aqui, ó. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do cego. E perguntaram-lhes dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tenha aberto os olhos. Não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. O cego era adulto. Por que os caras foram questionar os pais? Todo mundo sabia, os vizinhos, todo mundo sabia que o cego era cego de nascença. Mas como os judeus é incrédulo, vai perguntar, tinha que perguntar aqui? Não, todo mundo sabia. Seus pais, aqui no ministério, seus pais disseram isto porque temiam os judeus. Porquanto os pais deles disseram isso para entrevistar, para interrogar o cego, por quê? Porque temiam os judeus. Aqui, ó, para tirar o deles fora, aqui, ó. Porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse que Cristo era o Filho de Deus, seria expulso da sinagoga. Então você não podia ir no templo, você não podia ir em sinagoga nenhuma. Você era banido no estado ali de Israel, naquele território de Israel, você era banido de todas as igrejas. Era emitido um decreto, um comunicado como o do Braz, uma circular como o do Braz, dizendo que você não podia entrar na igreja, na congregação. Porque é uma congregação de povo. Então o sacerdote,
os sacerdotes, os cabeças, emitiam uma circular como o Braz faz, emitiam um comunicado como o Braz faz, dizendo que você não podia entrar aí, cuidado com você. Por quê? Qual era o seu pecado? Que você confessou que Cristo era o Filho de Deus. Então, se você deu uma canelada, deu um chute no maldito ministério, emitido uma circular, um comunicado, hoje em off, porque hoje é em off. A carta de recomendação serve para quê? Serve para isso. Nesse tempo aqui, os sacerdotes emitiram um comunicado dizendo que aquele cego de nascença, que foi expulso do templo, da sinagoga, dizendo, olha, esse cego aí não pode entrar na sinagoga. Nesse tempo aqui foi um comunicado em off, selado com o sumo sacerdote. Hoje é o quê? Uma carta. A carta serve para isso. Tanto que a carta hoje, por exemplo, se você vai mudar de cidade, se você muda de cidade e você der uma canelada no ancião da sua cidade, a carta vai fechada, vai selada. E na carta vai dizendo que você, para tomar cuidado com você. Aí você deu a canelada naquele bairro, no ancião, lá o pessoal não vai te receber lá. O ministério lá não vai te receber. Porque foi divulgada uma circular, a carta é uma circular, dizendo para tomar cuidado com você. Você está banido lá também. E os pecadores receberam, o ministério vai te cumprimentar, bom dia, boa tarde, paz de Deus, mas é só isso. Só isso. Uma oração, você não vai ter. Uma unção, você não vai ter. Cargo, é claro que não. Se você for músico, talvez você toque. Se você for sem vergonha, se você assim, perder a vergonha, sem vergonha aqui, sabe? Mas visita você não vai ter de jeito nenhum. Oração, o ministério não vai na sua casa orar. Unção, vão fazer corpo mole, aquele não vai, aquele não está sentindo, sabe? É a circular que você chutou a canela do ancião lá, você está banido. Hoje é assim, porque eles hoje não podem banir sem entrar na igreja. Tá, claro que aí é contra a lei, não pode. Naquele tempo podia. Tá? A carta de apresentação é uma circular fechada. Tá? Então aqui, ó. Porventura já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então os pais do cego tiveram medo, se acovardaram, foram covardes. Por quê? Com medo de quê? De ser expulso do templo. Muita gente hoje não fala as coisas. Por exemplo, você é músico aí, se você falar a verdade, dizer que o ministério tá nas trevas, tá no caminho errado, tá passando por cima, tá fazendo besteira, o músico perde o cargo. Acontece aqui, mesma coisa. O que aconteceu com o cego aqui, e assim como os pais do cego aqui temeram, se hoje também um músico disser que o ministério tá botando a mão na obra de Deus, também será expulso, perde o cargo de tocar. Se acovarda, será expulso da sinagoga. Não expulso fisicamente assim, mas se tiver cargo já perde. Se for cooperador de jovens, já perde. Se for cooperador, ancião, diácono, já perde o cargo. Que nem aqui. Aqui, ó. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Dizendo, os sacerdotes disseram que Jesus era pecador. Hã? Os sacerdotes disseram que Jesus era pecador. Você percebe aqui, você não percebe, não, mas eu vou fazer você perceber aqui, que chega uma hora que a verdade foi transformada em mentira e a mentira em verdade. Nesse tempo aqui, os sacerdotes disseram que Jesus Cristo era pecador, é mole? Ou seja, a verdade foi transformada em mentira. A santidade foi transformada em pecador. Chega uma hora que é só Deus que vai dizer quem é quem, meu amigo. Porque é conversa de um contra o outro, é palavra de um contra o outro. Que nem um ministério agora. Se você,
Por exemplo, eu aqui, ele diz que eu sou pecador. Ele diz que eu sou caído. Sabe? Ele vai dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. É a palavra de um contra o outro. Mas você que sabe o que é, você sabe que você é o que é, então você não vai parar. Porque eles estão no trono, e quem é o trono? O púlpito. Então eles dizem que aqueles que criticam eles são pecador. Claro, porque se o povo souber quem é o pecador de verdade, não vai nem no templo. Que se o povo soubesse quem eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, o povo não ia nem no templo, não precisava nem expulsar. O próprio povo não ia. Se soubesse quem eram eles. Se soubesse quem era o sumo sacerdote, o próprio povo nem ia no templo. Você não precisava nem ser expulso. Aqui, ó, chamaram, pois, pela segunda vez e tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Precisava saber como foi feita a obra? Como o cego começou a ver? Interessa isso? Não interessa, né? Mas como eles eram fila da puta, sabe? Como eles eram fila da puta, sabe? Interessa saber como foi aberto os olhos. Interessa que o sujeito tá vendo e pronto. Fila da puta é tudo fila da puta. Em todo o tempo do mundo. Tá? Respondeu-lhes, já vou-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Hã? O cego deu uma comida de rabo aqui no sacerdote. Tá? O cego deu uma comida de rabo aqui no sacerdote. Quereis vós, porventura, quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. O injuriaram porque sabe como é que é, né? Ancião velho, ancião, cooperador, diácono, se você quer um pobrezinho coitado aqui eu tô falando, aquele irmão lá do banco, que não tem cargo, que não tem caminhonete, que não tem dinheiro, que não é diretor de empresa, que não é graduado. Você for lá um servente de pedreiro, um gari, se você for trabalhar na roça, tiver um subemprego, mas se você tiver as coisas de Deus e chegar num vagabundo do ministério e dar uns conselhos para ele e dar umas admoestadas para eles vão também fazer que nem um sumo sacerdote. Eles vão te injuriar e vai dizer: ah, rapaz, quem é você? Quem é você, irmão? Você está querendo dar conselho para ancião? Sabe? Então vão te injuriar também. Porque o vagabundo é soberbo, é arrogante. Ele acha que ele sabe de tudo, que ele é o anjo da igreja. Quando na verdade o filho da puta não passa de um pecador desgraçado. Então se você fizer que nem um cego aqui, eles vão dizer: ai, mano, nós somos nascidos na graça, nós somos filhos de pais crentes, nós estamos no ministério, vai querer dar conselho para nós, vão te injuriar também. Sabe? E ele é um vagabundo, filho da puta, que não sabe merda nenhuma. É um pecador da pior espécie, o safado. Só porque tá velho no ministério, é velho de sacerdote, é velho de ancião, de cooperador, ele acha, o bosta acha que é alguma coisa. E vão te injuriar. Mas se fizer isso comigo, já sabe o que acontece. Por isso que um safado desse nem vai fazer. Porque é um covarde, bunda mole. E eu vou mandar tomar no cu em nome do Senhor Jesus. Na verdade já está mandado, é só para sua mente. Aqui, ó. Aí injuriaram o cego. O cego deu uma comida de rabo neles, deu um conselho, deu uma alfinetada, aí eles já injuriaram. Rapaz, você é todo nascido em pecado, já acha que aqui. Engoliu o sapo. Engoliu o sapo cego. O cego empurrou um sapo na boca do safado. Aqui, ó. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O sacerdote dizendo aqui: Deus falou a Moisés. Não sabe nada, o safado. Se soubesse, teria feito o que Moisés mandou fazer.
O homem respondeu e disse-lhes, o cego, nisto, pois, está maravilha. O cego falou, aí é que está a maravilha, vocês não sabem de onde o Senhor Jesus é, seu safado. Okay. O homem respondeu e disse, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abriste os olhos. Aqui que está a maravilha. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Aí o cego deu essa comida de rabo. Aí eles dizem, rapaz, você é todo nascido em pecado, vem ensinar nós que somos sacerdotes, nós estamos aqui no templo. Aí é igual o ministério vagabundo. Se você for lá, dar uma admoestada num cara desse aí, que é velho de ancião, tem 30, 40 anos de ancião, tem 60, 70 anos no ministério, nasceu no lar cristão, esse vagabundo aí, ele vai te dar um coice. Vai dizer, rapaz, você foi chamado, você foi, irmão, você foi chamado agora na graça, você tem 10 anos de batizado e vem dar conselho para nós aqui. Ele também vai te injuriar, vai te dar um coice. Aí vai botar as unhas de fora, a garra de fora e vai abrir o bocão dele e vai querer te engolir. Irmão, você é todo nascido em pecado, Deus te chamou na graça, nós somos nascidos, nós temos experiência. Vai te dar um coice também. Por quê? Porque o safado é arrogante. Ele acha que ele é o sábio de tudo. E é um bosta. Aí o cego deu essa comida de rabo aqui e foi expulso da sinagoga. Foi expulso do templo. Aí foi emitido uma circular, um comunicado, dizendo que esse cego aqui, que esse homem aqui, não podia mais entrar no templo. Não podia mais entrar na sinagoga. Se ele entrasse na sinagoga, os outros pecadores iam ficar... não ia conversar com ele, porque ia ter medo de ser expulso também, e aí ele ia ficar sozinho, isolado. Os outros judeus não foi mais na casa do cego de nascença, porque ele tinha sido expulso da sinagoga. Até os pais deles temeram para não ser expulso da sinagoga. E tudo isso por quê? Pela bosta do templo. Porque o sujeito acha que para ser crente, para ser filho de Deus, tem que ir na merda do templo. Tem que ser templário, como se a bosta de um templo valesse alguma coisa. É uma merda de uma casa, de uma edificação feita por mão de homens que não vale pra merda nenhuma. Então, assim como esses judeus vagabundos aqui, sabe? Assim como os pais do cego de nascença têm medo de ser expulso no templo, porque acham que para ser alguma coisa tem que ir na merda do templo. Como aquela bosta lá não vale pra merda nenhuma. Acha que você será alguma coisa para Deus se estiver no templo. Que nem hoje. Aí foi expulso do templo. Aí o Senhor Jesus ouviu que ele sabia que ele ia, na verdade o Senhor sabia que ele ia ser expulso, né? Tá? Aí o Senhor Jesus ouviu que eu tinha expulsado e encontrou com ele e disse: crês tu no Filho de Deus? É claro que ele creu. Se não tivesse crido, não teria dado aquela sarrapiada no sumo sacerdote e no sacerdote. E o Senhor Jesus perguntou para começar a conversa. Oi, bom dia, você vem sempre aqui? Sabe? Aí ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é esse que fala contigo. O Senhor Jesus falou: não, eu sou o Cristo. Ele disse: você está falando com ele. Está falando com ele. E ele disse: creio, Senhor. Aí o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo. O Senhor Jesus veio ao mundo para quê? Para juízo. A fim de que os que não vê, vejam. E quem é que não vê hoje? Aqueles que vão ser chamados, que vão ser abertos os olhos, que vão ser humildes em ouvir a palavra e crer. E quem é que vê?
Quem é que vê hoje? Aqui é. A fim de que os que não vê, vejam, e os que veem sejam cegos. Quem é que vê hoje na obra de Deus? É o Braz, é os vossos capeta em Cristo, é ancião presidente, ancião vice-presidente, número 3, número 4, é o vosso conselho dos filha da puta mais velho do Brasil, dos vagabundos mais velhos do Brasil, é esses que veem na obra. Ancião presidente regional, o ministério em geral. É esses caras que vê que serão cegos, que vão ser cegos, que Deus vai cegar eles, porque eles veem. Se você é um cego de nascença e for lá dar uma admoestada neles, eles vão te dar um coice. Então esses caras veem. Por isso que, já que eles veem, eles vão ser cegos. Vão morrer na cegueira, nas trevas. Vão tropeçar, vão ser amarrados com as próprias cordas do pecado deles. O pecado deles vai ser que nem faísca e eles vão ser que nem a palha. Os pecados deles vão consumir eles. Vão cair na própria desgraça. Vão cavar o próprio buraco. Porque eles se acham que são os anjos da igreja, os profetas da igreja, os líderes, eles acham que vê e vão cegar. E cego tropeça, cai no buraco e se lasca. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Aí sentiram a alfinetada do Senhor Jesus. A carapuça serviu. Sabe? Ouvindo isso do Senhor, a carapuça serviu. Se doeram. Aí o Senhor Jesus disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, que nem o cego de nascença. O cego de nascença não teve pecado, porque era cego. Não estava vendo as concupiscências do mundo, não estava cobiçando nada, não estava, sabe? Era cego. Não estava desejando nada, não estava transgredindo o mandamento, desejando o carro do outro, a casa do outro, o servo do outro, a mulher do outro, as coisas dos outros. Então o cego de nascença não teve pecado por causa disso. Mas como agora dizeis, vemos, ou seja, os fariseus que viam tudo, estavam cheios de pecados. Tá? Por isso o vosso pecado permanece. E se o vosso pecado permanece, o que é o cego aqui? Cego aqui é que não compreende as coisas de Deus. E aí permanece em pecado. Por isso que eu falo aqui no Cavaleiro CCB, para você procurar saber as coisas de Deus, porque se você souber o que é de Deus e o que não é, você não peca. E se você não pecar, o Senhor Jesus vem e faz aqui que nem o cego, se encontra com você. Não que ele vai se encontrar fisicamente, mas vai te iluminar, te dar sabedoria para você saber viver. Que é preciso saber viver. Sabe? Então, se você compreender o que é de Deus e o que não é, se você buscar saber o que é de Deus e o que não é, procurar saber o que é de Deus e o que não é, você vai andar na luz. E quem anda na luz não tropeça. E na vida material e na vida espiritual. Então, se você vê, você não permanece em pecado, porque você vai saber o que é de Deus e o que não é. E você sabendo o que é de Deus, você vai fazer o que é de Deus. E se você for expulso do templo, você vai parar de adorar o templo. Você vai parar de seguir maldito ministério que não sabe de nada. Gente que não sabe de nada. O segredo aqui é você saber o que é de Deus. Sabe? O cego aqui já sabia o que era de Deus. Então, pouco se importou que foi expulso do templo. Foda-se o templo. O cego aqui, ele começou a ver e foi expulso da igreja, da congregação. E ele mandou que se lasque que eu fui expulso do templo. E agora eu sei quem é Cristo. E para o cego aqui, ele estava feliz da vida, porque ele sabia o que era de Deus. O templo para ele, dane-se o templo. Eu louvo a Deus no dia a dia. Eu sei quem é o Cristo de Deus. Eu sei que... Então, dane-se o templo. Eu fico em casa, toco meu instrumentinho em casa, sirvo a Deus andando na justiça e na verdade. Dane-se o templo não me interessa. Ia no templo cego resolver alguma coisa?
Não, quando viu Cristo, tudo se resolveu. Então foda-se o templo. Sabe? Se lasca o templo. Então aqui, olha. Mas disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teriais pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Que nem o ministério. O ministério acha que não tem pecado. Porque eles são os santões, eles são os velhão de ministério, eles é nascido na graça, muitos deles é nascido na graça, tem 50, então, eles acham que não tem pecado, por isso que permanece no pecado. Porque são templários, adoram o templo, tudo é no templo. Tá? O cego aqui, foi expulso do templo e ficou alegre por ter sido expulso do templo. Porque ele conheceu a luz. Então, se você souber o que é de Deus, o que interessa, as outras coisas, sabe? Não importa. Você vai ver que não importa. Não interessa se você é músico, não interessa se você tem ministério, não interessa se você vai tocar na igreja, não interessa o templo, não interessa nada, rapaz. Você vai ver que é tudo irrelevante. A sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, que Deus te dá, te serve para a sua vida material, a sua vida espiritual. A sabedoria e as coisas de Deus vai fazer com que você ajunte tesouro no céu, que um dia que realmente importa, e não na merda do templo. Vai fazer você andar na vida, você vai aprender a viver. E quando você aprende a viver, e você sabe viver, que naquela música lá, é preciso saber viver. Quanto mais você aprende a viver, menos você tropeça. Quanto mais você aprende a viver, menos você sofre. E ainda ajunta tesouro no céu. Capite? Você sabe, aprende a viver, você sofre menos. Você aprende a viver com o Senhor Deus, você chora menos. Você aprende a viver, você se enlaça menos. Você tem menos aflição, menos tribulação, menos angústia, menos preocupação, menos temor. Você estará descansado do temor do mal. Você habita seguramente. Você aprende a viver, serve para a sua vida material, menos dores, menos aflição. E ainda ajunta tesouro no céu. Agora, se você não aprende a viver, você sabe o que é a grande tribulação. Sabe? Então, você vai ver que templo, que ministério, que isso é tudo besteira. Aprenda a viver. Isso é o que interessa. Aprenda a viver. E ainda vai ajuntar tesouro no céu. E se você ajuntar tesouro no céu, onde nem uma traça nem um ladrão rouba, tá feito. É tudo isso que importa. Templo não quer dizer nada. Absolutamente nada. Até mais.